Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Perdoem a minha voz, mas é o que estamos tendo no momento, então ou eu gravava com a voz desse jeito, ou vocês ficavam sem vídeo, então eu preferi vir aqui com a voz deste modo. Eu espero que isso não atrapalhe o conteúdo do vídeo, porque eu elaborei um roteiro muito bacana pra vocês, espero que vocês gostem. Deixem a curtida de vocês aqui embaixo, deixem os comentários, compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e se inscrevam no canal. E é isso, vamos começar o vídeo de hoje. Gente, eu realmente não conhecia esse caso antes de pesquisar e pra trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem dele, porque ele é um caso recente, então isso que é a parte interessante, porque faz pouco tempo que aconteceu. Ele é um caso que aconteceu em janeiro, né, os fatos, e nós estamos em junho. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês e eu acho que tem vários pontos importantes nessa história que a gente pode ressaltar e a gente pode tomar como alerta. Então é por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui. É isso, eu espero que vocês gostem deste caso. E eu vou começar a contar pra vocês como vocês enrolaram os fatos. Esse caso simplesmente se refere a um segredo obscuro demais, que acabou sendo responsável por tirar a vida de 8 pessoas da mesma família. Isso que é o mais bizarro e por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra contar pra vocês. Então, todo esse horror, né, esses fatos, esse crime, ele teve início nos primeiros dias do ano novo, né, no caso do ano de 2023. Mais precisamente na data de 4 de janeiro. Dentro de uma idílica, que é basicamente uma casa que fica numa região mais isolada, mais afastada. É uma região mais rural, assim, mais arborizada e tudo mais. Então é nessa idílica que a polícia vai ser chamada e vai chegar lá pra verificar a situação, enfim, e vai se deparar com um cenário de filme de terror. Ela vai se deparar simplesmente com 8 cadáveres da mesma família. A casa da família ainda estava decorada pro Natal nesse período, né, porque eles decoraram tipo em dezembro ali, né, ainda não tinham retirado as decorações em janeiro, enfim. Como é normal, né, a gente geralmente não tira logo que a comemoração passa, né, que a ocasião passa, a gente deixa mais um tempinho, né. Geralmente a gente não tira já, né, e lá não foi diferente. Vocês podem estar se perguntando, então, qual que foi a motivação ou qual a explicação para todo esse horror, todo esse crime. Então, eu vim trazer um pouquinho do contexto para vocês, trazer algumas informações pra gente entender como era a relação desses familiares antes disso tudo acontecer. Pra então a gente conseguir entender mais ou menos qual foi a motivação, o que levou essa pessoa a fazer o que fez, porque, né, temos um assassino. Já adiantando pra vocês, não sei se vocês já conhecem esse caso, mas nós temos um assassino. E ele era membro da família, inclusive, que tava morta. Vamos lá, então, eu vou contextualizar pra vocês quem eram o casal da família, né? O Michael Haight e a Tasha Eyre, eles eram um casal de mormons. Mormon, pra quem não sabe, é uma denominação da igreja, né? E eles são conhecidos como restauracionistas. Eles buscam o cristianismo primitivo. E eles tinham cerca de 20 anos quando tudo aconteceu ali, né? Quando eles se conheceram. Logo depois eles se casaram, enfim. Então eles vão se conhecer na universidade, né? Que era Southern Utah University. E eles eram membros da Fé Sud. Ele era um ex-escoteiro, ele tinha servido numa missão no Brasil. E ela tinha estudado sobre desenvolvimento infantil durante a sua faculdade, sua graduação, né? Eles se casam então e eles passam a morar numa cidade chamada Enoch, que fica em Salt Lake City. E lá o Michael ele acaba indo para uma agência de seguros e lá ele arrumou um emprego, né? Essa união deles acaba resultando em 5 filhos, a Macy Haight com 17 anos, o Briley Haight com 12, os gêmeos Amon Haight e Sienna Haight com 7 e Gavin Haight de 4 anos. De acordo com várias informações obtidas por vizinhos e relatos, enfim, eles eram considerados, sim, aquela típica família perfeita, aquele clichê, né, gente? Porque a gente sabe que realmente ninguém e nada é perfeito. Tudo tem suas desavenças, seus defeitos e seus problemas. Nenhuma família não tem problemas, né? As pessoas têm que parar de romantizar esse tipo de coisa, porque a família perfeita, tipo, não existe, entendeu? E, de acordo com os vizinhos, eles eram a família perfeita, porque o que eles viam era perfeito, entendeu? Mas eles não viam toda a relação da família entre si. Eles não viam o que acontecia em 4 paredes dentro de casa. Então, assim, eles julgavam muito pela aparência que eles viam fora, né? E, inclusive, eles tinham feito uma caminhada pra unir a comunidade em 2021. Então, eles eram muito conhecidos por serem muito acolhedores e muito amigáveis, assim, a família, né?
Tanto que eles eram um dos primeiros a incluírem, a acolher os moradores novos que chegavam no quarteirão. Então eles eram extremamente receptivos, eles eram vistos dessa forma pelos vizinhos. Uma professora chamada Jacqueline Campbell, da Escola de Enfermagem John Hopkins, e ela era especialista em violência doméstica e de parceiros íntimos, ela disse que os assassinatos que ocorrem nas famílias, geralmente eles são precedidos de vários alertas. Não é uma coisa que acontece assim do nada, vai lá e mata. Tipo assim, ele vai avisando que vai matar, vamos dizer assim, a pessoa, né, responsável pelo crime. Ela vai planejando, ela não faz, geralmente ela não faz do nada. É premeditado. Então ela vai arquitetando aquilo e aí ela vai dando sinais. Tipo, um comportamento inapropriado, um comportamento que não é comum aquela pessoa ter. Então a gente tem que ficar atento a vários tipos de atitude que podem ser alertas. Os vizinhos, eles costumam dizer: ah, ele era um cara legal, não consigo acreditar que isso aconteceu. Parece totalmente do nada. E ela pensa com ela mesma que provavelmente não foi do nada. Realmente foi uma coisa planejada, não foi aleatório. Foi totalmente proposital. De várias formas, segundo essa professora, o Michael acaba se encaixando no perfil de aniquilador de família. Principalmente pelo seu gênero, raça, o nível educacional, a classe social. Então, são vários marcadores que fazem com que ele seja propenso a cometer esse tipo de atrocidade, esse tipo de crime. E um dos fatores de riscos mais comuns para o assassinato familiar é a violência doméstica, que vai ocorrer contra o parceiro do agressor e geralmente não é denunciado, por isso que vai pra frente. Geralmente tem essa violência como um indicativo de que alguma coisa tá errada ali, que, tipo, pode piorar. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês por que começaram a desconfiar do Michael, tá? E vocês vão entender certinho por que ele foi o suspeito de todo esse crime. Mesmo que nos registros policiais obtidos pelo Insider não tivesse relatos do Michael cometendo violência física contra a esposa, esses documentos eles foram responsáveis por revelar coisas extremamente perturbadoras sobre a filha mais velha, né? Que envolvia ele e a sua filha mais velha, a Macy. Esse caso, ele só vai, tipo, realmente acontecer, né? O crime realmente só vai acontecer em 2023. Mas ele vem se desenrolando desde 2020. Eu vou contar pra vocês por quê. Em agosto de 2020, o Michael ele vai começar a ser investigado por supostas acusações de abuso infantil contra sua filha mais velha, a Macy. Uma pessoa acabou vendo a Macy pra fora de casa e denunciou ele para as autoridades por agressão, por abuso, agressão. E o Departamento de Serviço à Criança e à Família, ele já estava sabendo do caso da Macy, ali, né, da família, no momento em que eles mandaram um oficial para realizar as entrevistas para falar sobre o assunto. Então, era meio que para verificar como estava a situação da Macy, né? Tipo assim, para verificar se aquela acusação que fizeram realmente era verdade, para ver como era a relação deles como família. Então, eles mandaram um oficial para ir lá entrevistar e aí para eles começarem uma maior investigação, né? A Macy, quando estava com 14 anos de idade, né, na entrevista, ela falou pra polícia que o pai dela estava sendo extremamente agressivo várias vezes com ela, emocionalmente agressivo e fisicamente também. E ela contou 3 incidentes, né, de forma separadamente, que foram 3 incidentes que marcaram ela bastante, nos quais ela vai relatar que ele agarrou ela e asfixiou. Então, assim, era uma coisa bem tensa, né, era uma relação bem tóxica. Segundo registros policiais, ela relatou que ela tinha muito medo do pai e que ela tinha medo que ele pudesse matar ela, inclusive. Ela também relatou que ele costumava humilhar a esposa na frente dos filhos, então ele chamava ela de estúpida, preguiçosa, tudo isso na frente dos filhos. E também ela conta que ela viu o pai dela pegar o celular da mãe dela várias vezes ali, né, pra que ela não saísse de casa. Ou seja, como a gente pode observar por todas essas atitudes, ele era extremamente manipulador, controlador, tóxico, e ele tinha comportamentos muito abusivos com todos da casa, né? A relação familiar deles, ela não tinha muita harmonia, porque ele abusava meio que do poder de pai que ele tinha e do poder de marido, enfim, pra poder ter o que ele queria. Então, tipo, se ele não queria que ela saísse de casa, ele pegava o celular dela, ele, sei lá, trancava a porta, não sei, sabe? Ele fazia coisas que ele imaginava que poderiam ser impedimento pra que ela saísse, por exemplo, porque ele não queria que ela saísse de casa, simplesmente. Então ele dava o jeito dele de deixar ela presa. Meio que eles viveram assim nessas condições por muito tempo, né? Acredito eu, porque assim, em 2020 ele já começou a ser investigado até o crime realmente acontecer. Foi 2023, ou seja, passaram, tipo, 3 anos. Então, assim, é bastante tempo, né? Pra continuar nesse tipo de relacionamento. Mais tarde, a polícia ela foi investigar e entrevistar.
E aí ele acabou negando todas as acusações, óbvio, né? Ele disse que ele não agarrou a filha de forma agressiva e também disse que mesmo se ele tivesse agarrado, não seria violência, tipo, não seria considerado agressão. Na cabeça dele não seria agressão. E ele também negou ter humilhado a esposa na frente dos filhos. Ele admitiu ter perdido a paciência com as crianças, mas não que ele tivesse humilhado a esposa na frente deles. Ele disse que ele não fez isso. Durante a entrevista, ele vai contar que foi um ano difícil pra ele, primeiro pela morte do seu pai, né? Ele teve que lidar com o luto, e depois pelo divórcio do seu irmão, que ele estava prestes a acontecer. Ele acusou a esposa e a futura ex-cunhada de dizerem coisas maldosas sobre a própria mãe e irmã. Segundo ele, foi isso que fez com que ele pegasse o telefone da Tasha para poder procurar provas sobre isso nas mensagens dela. E também ele admitiu que ele levou o iPad dela para trabalhar várias vezes com ele, para olhar suas mensagens. E quando ela acusou ele de estar com o seu aparelho, ele foi lá e devolveu no mesmo lugar em que ele pegou, e ele disse pra polícia que ele não tinha pego. E aí ele devolveu pro lugar lá e ela, pegou de volta, né? O policial que foi o responsável por realizar a entrevista, ele disse que as atitudes dele estavam perto de estarem abusivas, né? Dele com a filha. Mas ele se recusou a apresentar acusações. Quando acaba a entrevista, a Tasha, ela liga pro policial e ela pergunta o que ela deve esperar que aconteça com o marido dela, então, né, porque, tinham acabado de denunciar comportamentos, enfim. Quando ele retornasse pra casa, ela tava preocupada com a segurança dela e da família, né. E aí o policial disse pra ela que não havia indícios de que o Michael agiria com violência, então, ele foi liberado, como se não tivesse acontecido nada, sabe. Mas mesmo assim, ela tava com esperança de que aquela conversa, pelo menos, servisse de alerta pro marido, sabe. Não que fosse um ponto final nas agressões e tudo mais, mas ela tava com um pontinho de esperança ali de que aquilo fosse mudar a relação deles como família, né? Que fosse um alerta realmente. Segundo a professora Campbell, ela disse que abusos infantis são um grande indicativo e são alertas bem grandes, bem importantes para assassinatos. Eles são precursores. Ela disse que a investigação que aconteceu em 2020 sobre o Michael deveria ter sido um enorme sinal vermelho pro serviço de proteção à criança, principalmente, né? Que eles deveriam ter ligado aquele alerta deles para que eles tivessem investigado mais a fundo, porque era um sinal bem claro, né, de que alguma coisa estava errada, então eles tinham que ter investigado mais. Quando o Centro de Proteção à Criança recebe uma denúncia de abuso infantil, a melhor prática seria descobrir se a mãe também está sendo abusada, disse Campbell. Muitas vezes andam de mãos dadas. Isso quer dizer o quê? Então que muitas vezes se tem um abuso do pai com a filha ali, se tem relações abusivas, provavelmente com a mãe também tem, porque se ele faz com a filha, ele é capaz de fazer com a esposa. Então é mais ou menos isso que ela quis dizer, né, quando ela falou sobre isso. A polícia seguiu nesse caso junto com o gabinete do procurador do condado de Iron, que é o Chad Dodson, onde foi concluído que não havia prova suficiente para seguir com as investigações. Disse o escritório em um comunicado que, embora o procurador do condado também tenha dito à TV que esse caso nunca foi formalmente analisado para acusações, ao invés disso as autoridades tomaram decisão através de uma ligação telefônica de não seguir com a acusação. Após acontecer todas as mortes, o gerente da cidade de Enoch, ele defendeu o departamento de polícia e ele disse que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles e que eles fizeram o melhor que eles podiam no trabalho ali, né, durante a investigação do abuso infantil. Eu vou falar agora, mais ou menos, sobre a parte que fala sobre a agressão infantil, né. Então, é numa noite de outono de 2015 que o Michael ele vai ligar para a polícia local para então denunciar um grupo de jovens que estava trancando a passagem ali na rua e estava trancando o caminho que ele precisava passar com o seu veículo, né? Então, tinha 2 crianças nesse grupo que também foram acusadas de comportamentos inapropriados, né? Mesmo assim, o comportamento dele nessa situação teve uma grande notoriedade, né? Principalmente após acontecer o crime ali que vitimou as 8 pessoas, né, da família. Vitimou 7, né? Porque a gente sabe que ele foi a 8ª. Então, essa atitude que ele teve nessa situação específica, ela tomou uma grande importância e proporção. Ao relatar a lembrança desse incidente, um jovem disse que no meio do encontro ali, o Michael ele começou a agir de forma extremamente agressiva. Eu vou falar um pouquinho sobre qual a possível motivação para que isso tudo tivesse acontecido, né? Para que isso tudo ocorresse. Ao que tudo indica, a principal motivação ela veio em dezembro de 2022 e foi o pedido de divórcio feito pela Tasha. E ele acabou chegando para ele dia 27 de dezembro do mesmo ano, né, o pedido pro Michael. E o estado de Utah, ele mantém os detalhes desses processos em sigilo, né. Então, não se tem muitas informações sobre, né. A gente vai ter o James Park aqui, que era um advogado, ele acabou representando a Tasha na separação ali, na parte do divórcio. Ele disse aos canais de comunicação que nunca expressou a ele um medo que pudesse estar em perigo de seu marido
que, tipo, ela nunca achou que alguma coisa tão horrível assim poderia acontecer. Tipo, ela não achava que ela tava em perigo, sabe? Ela não via, né? Porque muitas vezes as vítimas não enxergam realmente a real situação em que elas estão. É dito pela Campbell que um sinal de separação ele vai ser muitas vezes a provocação final, né? Que acaba levando os assassinos a agirem. Então é tipo a gota d'água ali, né? Pra encher o copinho que faltava. Então quando tem esse pedido de separação, essas coisas, acaba sendo tipo um gatilho pra que daí então eles ajam. É nesse momento, ou logo depois que ela o deixou, que ele vai encontrá-la e fazer a aniquilação da família. Ele decidiu se ela vai deixá-lo, é melhor que todos estejam mortos. É bem pesado isso, né? E se a gente for parar pra pensar, é muito, muito, muito triste também, obviamente. Vocês talvez estejam se perguntando quem era a oitava pessoa da família, né? Enfim, quem fechava 8 ali. Porque a gente vai ter 5 filhos, a mãe e o pai, né? Só temos 7 pessoas, mas 8 cadáveres foram encontrados. Esse oitavo cadáver, né? Ele era da avó da família, porque após o pedido de divórcio, a avó foi morar na casa ali, né? E ela tava ajudando a cuidar das crianças. A avó se chamava Gayle Eyre, ela tinha 78 anos de idade. Ela acabou sendo vítima também nessa situação toda. E também a Tasha disse, algum tempo depois ali, após ela ter feito o pedido de divórcio, eles terem, né, enfim, feito a separação, ela disse que ele acabou tirando todas as armas de fogo da casa ali. Tipo, ele deixou sem nada. Ele tinha armas e ele foi tirando. O James Park, ele vai dizer que ele se encontrou com a Tasha na terça-feira, no dia 3 de janeiro, né? Tudo aconteceu no dia 4, a gente tem que lembrar, né? Que foi, a terça ali foi um dia antes dos corpos terem sido achados na cidade de Enoch ali. Ele disse em uma coletiva de imprensa que a mãe e uma das filhas foram vistas em um evento da igreja naquele dia, né? Na véspera dos crimes. Alguns relatos que foram feitos inicialmente indicam que a polícia foi lá na casa da família fazer uma verificação de bem-estar, que acontece basicamente quando alguém desaparece ou alguém fica muito tempo sem sair de casa, ou eles não têm notícias da família, ou eles não têm notícias das pessoas. Então acaba gerando um alerta, um sinal de preocupação, e aí alguém liga pra polícia, a polícia vai lá verificar se tá tudo bem com a família, né? Ou com a pessoa que eles estão suspeitando que possa ter acontecido alguma coisa. Eles fazem isso no dia 4 de janeiro. Eles começam a suspeitar e a desconfiar porque a Tasha tinha um compromisso naquele dia e ela acabou não indo. Então foi bem estranho isso e por isso eles resolveram falar com a polícia, né? Tipo os vizinhos e tal. Teve também um mandado de busca sem sigilo e isso revelou que os vizinhos da igreja da família, eles foram os primeiros a encontrar os corpos na casa, antes mesmo das autoridades policiais. Após a tragédia, amigos e familiares, eles lembram da Tasha como uma mãe incrível que sacrificava tudo pelos seus filhos, fazia de tudo por eles, e no obituário dela diz que eles eram os bens mais preciosos que ela tinha. É dito que na época em que ele assassinou a família toda, né, porque, vamos combinar, gente, eles chegaram à conclusão de que foi o Michael que fez isso mesmo. E aí o que acontece? O Michael, ele matou todos a tiros, né, enfim, e ele acabou depois desferindo um tiro nele e aí ele acabou se suicidando. Então ele foi responsável pelas 8 mortes, inclusive pela dele. Então isso que é o mais bizarro, e é dito que na época em que tudo isso aconteceu ele já não estava mais trabalhando naquela agência de seguros. Não se sabe quando ele se desligou da empresa e nem por que ele fez isso. O obituário dele chegou a ser removido de um jornal local, porque nesse jornal local eles endeusaram ele, eles elogiaram o comportamento dele como se ele fosse um pai super amoroso que gostava da família e gostava de fazer memórias com a família, enquanto não dizia o papel que ele tinha tido naquelas mortes todas ali da família, né? Então eles simplesmente colocaram ele num pedestal ali, como se ele fosse um herói e não o vilão da história. Porque foi ele que foi o responsável por toda essa atrocidade. Então, gente, esse caso é extremamente pesado, triste, bizarro. E provavelmente o que levou esse cara a fazer o que ele fez foi o gatilho ali do divórcio, né? Do pedido de divórcio da esposa. Ele tinha comportamentos extremamente abusivos, então eles tinham medo que ele fizesse algo pior, né? Que ele fosse capaz de fazer o que ele fez. Porque eles já sabiam como ele era, né? Então a família tinha medo sim dos comportamentos dele e das atitudes que ele tinha. Então eu trouxe esse caso porque eu acho que tem pontos muito importantes nele e pra gente refletir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo também. E até o próximo. Tchau!